único final de semana, as facções criminosas matam 87 pessoas em El Salvador. Los gobiernos anteriores tenían toda la base de datos, sabían dónde vivían, cómo se llamaban, su modus operandi, cómo actuaban, pero no los capturaban. Só restou a guerra. Os líderes presos e isolados. 40 mil soldados nas ruas, derrubando porta, prendendo tudo e todos que quisessem pela frente. Es la batalla más difícil y vamos a seguir luchando para ganarla con toda nuestra fuerza. Ele criou uma estética, uma ideia de que você vai para o pior lugar do mundo caso cometa crimes. Tenía que ser de esa magnitud porque no estábamos enfrentando a una banda, estábamos enfrentando a un estado criminal. Mesmo assim, a sensação da população é de maior segurança, de zero riscos. As instituições parecem alinhadas demais para ser tão fácil alguém remover Bukele do poder se um dia assim a sua população o quiser. En El Salvador hay alrededor de 60 presos políticos. Em 2015, El Salvador era o país não em guerra mais perigoso do mundo. Mais de 100 homicídios para cada 100 mil habitantes. Isso é mais que o dobro do Rio de Janeiro nos seus piores anos. As pandilhas, como são conhecidas as facções criminosas de El Salvador, controlavam as ruas, o comércio e uma parte do estado. A economia paralela era gigantesca. Comerciantes pagavam propina, empresas de ônibus pagavam propina e o povo não via esperança. 10 anos depois, a taxa ficou menor que a do Canadá. 1,6 homicídios a cada 100 mil habitantes. O governo jura de pé junto que não acontece nenhum homicídio em El Salvador. Tudo isso é o principal cartão de visitas do presidente Nayib Bukele desse pequeno país de 6 milhões de habitantes na América Central, mais ou menos do tamanho do nosso estado do Sergipe. O que nos interessa é El Salvador. Um PIB não muito rico, é um país razoavelmente pobre. O principal motivo de pensar em El Salvador é que era o país não em guerra mais violento do mundo e tem um governo que nos últimos anos promete ter zerado a taxa de homicídios. Pensa que nos piores anos de El Salvador matavam mais pessoas do que nos piores anos do Rio de Janeiro. Então, se a gente acha que o Rio de Janeiro é um caos de facções criminosas e política pública, El Salvador era o dobro do problema. Isso foi a primeira promessa. Outra coisa que é meio impressionante é o fato da polarização política. El Salvador viveu décadas revezando governos à direita e à esquerda depois de enfrentar uma ditadura militar. Nada que a gente não conheça no Brasil. A população perdeu a esperança nos seus representantes, foi desmotivando e, a partir de então, o país ficou polarizado e sem futuro. Bukele também resolveu isso. Atingiu a taxa recorde de aprovação, com mais de 90% da população apoiando seu governo. Tudo isso nos leva a uma pergunta: o que aconteceu nesse pequeno país que criou esse tal modelo El Salvadorenho? Afinal, essa receita está disponível a todos nós ou é uma coisa muito específica deles? Nessa série, a gente vai buscar entender, vídeo por vídeo, os detalhes do Plano El Salvador. Lembre-se que nós fizemos este documentário que você pode assistir para introduzir o tema na sociedade brasileira. E nessa série de vídeos, vamos aprofundar cada um dos aspectos que nos parece indispensável para entender melhor o cenário. O legal de estudar o caso de El Salvador é que Bukele era um outsider, Bukele era um empresário da comunicação. Então ele era bom em marketing e bom em business. Sendo bom nessas duas coisas, ele falou que o plano dele era diferente. E formalizou um plano de governo. Na época, o nome do plano era Plano Cuscatlán, o nome de uma pequena cidadezinha que foi a primeira que ele concorreu como prefeito. Esse plano dedicava mais de 75 páginas só para falar do planejamento para a segurança pública. Depois, quando virou presidente, o nome do plano evoluiu para o Plano de Grande Controle Territorial. Eu acho que o plano já deixava claro qual era a intenção de Bukele: denunciar que El Salvador estava tomado por facções criminosas e agora precisava tomar de volta. Como todo bom marqueteiro, deu um nome fácil: os 7 passos para transformar El Salvador. Dividiu o plano em 7 etapas e hoje eu quero desdobrar com vocês cada uma dessas etapas para a gente entender o modelo que Bukele usou para resolver o crime. El Salvador, nesse momento, está na 6ª etapa e a gente não sabe se a 7ª de fato existe. Eles mantêm ela em sigilo, falam que é uma contingência, uma coisa para usar em caso de necessidade, uma espécie de plano B. Os críticos argumentam que é uma militarização completa do país e uma ditadura final sem mais postura de democracia.
Os entusiastas falam que é um plano secreto para caso as etapas anteriores falhem e Bukele ainda tiver a oportunidade de resolver o problema. Seja como for, nós já conhecemos as 6 primeiras etapas. E tudo começou com a etapa da preparação, a etapa 1. Entonces comenzamos con la primera fase que dijimos, bueno, al menos hagamos presencia en el territorio que es donde están las pandillas. Y si allí nos atacan, pues nos tenemos que defender y la ley nos va a proteger. Entonces comenzamos a llegar a los municipios donde circula mayor cantidad de gente, donde haya más comercio. Con solo la presencia ya del soldado en la calle, ya la situación comenzó a cambiar un poco. Quando Bukele tomou posse, 19 dias depois, anunciou a primeira fase, à meia-noite. Eu sempre enfatizo que na minha experiência conversando lá com os ministros de El Salvador, uma coisa que foi muito relevante entender foi como o Bukele atua. Ele se entende como um comunicador e um representante do povo. E ele escolheu os ministros dele de forma técnica. Ele achava que aqueles eram os melhores para solucionar o problema. Cada um deles contribuiu com os seus planos e visões para resolver os problemas de El Salvador, e Bukele ficava ouvindo aquelas coisas, perguntando e entendendo como comunicar isso para as pessoas. Então, como empresário que gosta de colocar as coisas no tempo, no espaço, organizar e dar responsáveis, e como empresário de marketing e de comunicação, que fez várias campanhas políticas através da agência bem-sucedida que liderou em El Salvador, gostava de saber como comunicar o que fazia para os outros. Então tudo que a gente vai falar de Bukele tem esses dois lados. De um lado, qual é o planejamento para onde estamos indo. De outro, como que a gente vende isso para a população. Foi por essa razão que a primeira etapa do plano de grande controle territorial, a etapa da preparação, acontece à meia-noite, televisionada e também para as polícias. Tinha uma função dupla. Nós precisamos comunicar à população que nós estamos fazendo algo já no começo, precisamos comunicar à equipe do que vão fazer, mas também, de outro lado, precisamos comunicar às facções criminosas de como vamos enfrentá-lo. Entonces también hicimos una línea de operaciones dentro de todo el esquema donde íbamos a combatir fuertemente el narcomenudeo y de esa manera les quitábamos recursos también. Bukele anunciou um mapa de inteligência. Falou que estudaram profundamente os pontos que as facções criminosas atuavam, onde aconteciam mais crimes. Fez um mapa do crime da capital e do restante do país. Mas teve que priorizar, porque o Estado não tinha dinheiro nem competência para enfrentar as facções em todos os pontos ao mesmo tempo. Ele tinha que ter um começo estratégico, alguma jogada genial. E ele resolveu asfixiar as facções criminosas financeiramente. As duas grandes facções de El Salvador, a MS-13, Mara Salvatrucha 13, e a Bairro 18, que por sinal, se você quer saber mais sobre elas, procure o vídeo na playlist aprofundando as facções criminosas de El Salvador, ganhavam muito dinheiro com a renta. A renta era extorsão. Todo comerciante, motorista de ônibus, empresa em El Salvador, para operar, tinha que pagar propina. E a propina ia para a facção. Acá ellos conocieron como una forma de ingreso adicional la extorsión o el derecho de piso, como le llaman en otros países. Pero resultó ser que de eso ellos recaudaban más de $2.000 millones y por vender la droga más barata que el mundo conoce, que es la marihuana, no tenían ni siquiera 200 millones. Ahí es donde se genera la distorsión, la desconexión de ellos mismos con sus comunidades. ¿Va? Todo ese análisis era importante para prepararnos para la guerra. Bukele sabia que com todo esse dinheiro eles conseguiam comprar drogas, armamento, fuzil, aliciar novos jovens para se tornarem soldados das facções. Então Bukele escolheu os lugares com a economia mais movimentada e com as propinas mais valiosas para as facções criminosas e enviou o baixo contingente policial que tinha no momento para esses lugares para asfixiar financeiramente as facções criminosas. Isso não era nada muito inovador. 20 anos atrás, partidos de direita, o Arena, já tinha tentado isso no plano Mão Dura, mas, nesse caso, a diferença era o encadeamento das ações. Bukele, além de fazer isso, isolou os líderes criminosos nos presídios, pegou os líderes das facções, que ele disse que eram os responsáveis por coordenar os grandes ataques, e tentou isolá-los o máximo possível dentro de segurança máxima, sem telefone, etc. Onde estava o diferencial? Por que dessa vez ia dar certo? O primeiro foi o show televisionado. Bukele fez questão de desfilar os soldados, Bukele fez questão de transmitir à meia-noite, Bukele fez questão de dar para toda a população, logo no começo do governo, o senso de que tinha entrado lá para resolver o problema. E o segundo grande diferencial é que essa era só a primeira etapa. O clima estava preparado para que ele anunciasse a fase 2. Essa é a playlist mais completa e com mais conteúdo inédito de El Salvador que você vai ver por aqui no Brasil.
A partir de hoje, o membro da Brasil Paralelo passa a ter acesso não somente a esse filme, mas toda uma playlist com muito conteúdo desenvolvido, cada um especificamente numa parte do tema. Não fizemos apenas um documentário sobre o tema, fizemos vários. E você, entre eles, vai ver a ascensão das maras e das facções criminosas de El Salvador, como elas chegaram ao poder, quase tomaram o Estado e, inclusive, usaram rituais iniciáticos e, segundo alguns, até satânicos para conseguirem o nível de status que tinham dentro da sociedade jovem de El Salvador. Você também vai ver como a reforma penal foi feita por dentro do Estado. Qual foi o direito penal do inimigo, teoria alemã utilizada por Nayib Bukele. Quais são as polêmicas que congelam os debates entre juristas no mundo inteiro. Como El Salvador trouxe isso de fato para a prática, passo a passo, até encarcerar, segundo os próprios, mais de 95% dos criminosos do país. Você vai ver o perfil completo e biográfico de Nayib Bukele, o presidente polêmico que se afirma CEO de El Salvador, fala não ser nem a direita nem a esquerda e foi chamado pela revista Times de o ditador mais legal do mundo. Tudo isso é um trabalho inédito da Brasil Paralelo para compreender completamente, sem vieses, o estudo de caso El Salvador. É a playlist mais completa que eu conheço sobre o assunto, tratando ele com a seriedade que merece e aprofundando o debate com pessoas que viveram essa história na pele. Então, aproveite essa oportunidade do nosso lançamento para se tornar um membro assinante da Brasil Paralelo com 44% de desconto no nosso plano Premium. Ao se tornar membro da Brasil Paralelo, você recebe acesso ao nosso aplicativo de celular e de televisão e também acesso à nossa plataforma exclusiva de conteúdo. Lá você encontra mais de 100 produções originais, séries, filmes, documentários, análises desses filmes, e-books e muito mais. E para aqueles assinantes do plano Premium, você recebe dezenas de cursos do Núcleo de Formação. É um catálogo que a gente construiu ao longo desses 10 anos, com muito carinho e com todo o nosso esforço para resgatar os valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Então clique agora aqui no link da descrição e vamos juntos estudar e entender o case de El Salvador, o dia em que o medo mudou de lado. Até breve.